Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecer imensamente a Jesus pelas bênçãos que temos recebido. Rogar a Ele tua permissão para que seus mensageiros possam estar presentes e atuando em favor de cada um de nós, não somente encarnados, mas aos corações que aqui aportam, buscando esclarecimentos, entendimento, acolhimento. A esses irmãos que já desenfaixaram do corpo físico, que eles possam compreender e entender a realidade em que se encontram, da mesma forma que cada um de nós aqui presentes no plano físico, saibamos aproveitar as lições oferecidas pela espiritualidade superior dentro da terceira revelação, o Espiritismo, para trabalharmos em nossa intimidade aquilo que se faz necessário ao nosso crescimento e desenvolvimento moral e espiritual. Que a paz de Jesus nos envolva e que nós consigamos absorvê-la em nós, alimentando-a dia a dia, a fim de irradiarmos a toda a humanidade essa paz. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, que assim o seja. Então, estamos estudando a obra Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde a espiritualidade nos convida a estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Lembrar a todos que amanhã, dia 30 de junho, a comunidade espírita, não somente no Brasil, mas também internacional, relembra, não comemora, relembra a passagem de Francisco Cândido Xavier entre nós, pois que dia 30 de junho completa 23 anos do seu retorno ao plano espiritual. Que ele continue do outro lado, favorecendo-nos através do seu trabalho, pois que sabemos, diante do seu coração grandioso e as atividades que vão se desenvolvendo, vão cada vez mais aumentando, para que nós, encarnados e desencarnados, saibamos recolher com muito carinho esse grande trabalhador de Jesus e que fez da mediunidade o seu apostolado. E é através da sua mediunidade que nós vamos trabalhar hoje o capítulo 68 das edições mais novas. Quem tem a edição mais antiga, ela não está dividida em capítulos, ok? Cujo título é Materialismo. Então, na reunião pública que aconteceu na cidade de Uberaba, no dia 28 de setembro de 1959, foi aberta a questão de número 148 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ler o Livro dos Espíritos depois. Então vamos fazer a leitura primeiro da obra Religião dos Espíritos, dentro da lição de Emmanuel, que ele propôs aquela noite diante do tema do Livro dos Espíritos. Materialismo é o título. Para dissipar a sombra do materialismo, a espessar-se no espírito humano, é forçoso que evitemos a atitude daquelas autoridades da antiga Bizâncio, que discutiam bagatelas, enquanto os inimigos lhes cercavam as portas. Bizâncio, para quem não sabe,
hoje é uma região que se encontra na Turquia, Istambul, e que à época, mais ou menos no século III, o Império Romano apossou-se da região e de lá fez a capital do Império Romano, pós-Roma, dando o nome de Constantinopla. Depois vem a queda de Constantinopla, né, aí pelos turcos, e tem um outro ciclo dentro da historiografia. E à época, Emmanuel está relembrando que as autoridades, também religiosas, não somente do poder de Estado, estavam preocupadas mais com as questões materiais do que as espirituais. Então ele estava fazendo essa lembrança para nós. Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, uma vez que o epicurista, então ele está se reportando à pessoa que pratica a filosofia epicurista, ou epicura, que foi trabalhada por um filósofo grego chamado Epicuro. E o objetivo dessa filosofia é vivermos o aqui e o agora, buscando o prazer e extrair o prazer, em especial numa linha até de sensualidade. Uma vez que o epicurista é, invariavelmente, alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer com esquecimento da responsabilidade. Interpretamos o materialismo como enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível surgem a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. Então, Emmanuel está comparando o materialismo como um tumor que, se alimentado, vai se extrair e, após isso, as consequências serão irreversíveis. E ele continua. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade. Porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Convençamo-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Veiculemos assim o livro nobre, estendamos a mensagem edificante, acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa, utilizemos a onda radiofônica auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Então essa frase é muito importante. E é um dos pilares da doutrina dos espíritos, onde Kardec, ele faz essa promoção de fazer com que cada um de nós saibamos utilizar essa grande ferramenta ao nosso dispor, que é a capacidade de raciocinar. Seres inteligentes que somos, necessitamos
temos o dever de aprendermos a raciocinar, e a doutrina espírita, ela nos dá condições para isso, porém, abrangendo muito mais do que os limites da matéria, estendendo aquilo que nós estamos buscando compreender, que é a imortalidade da alma e a vida para além dos limites da matéria. Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Amparemos a infância e a juventude para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. A importância da evangelização, desde cedo. E é por isso que hoje, não somente falando das casas espíritas, nós temos esse incentivo para que as crianças, desde cedo, comecem a compreender e a entender a vida como um todo. Isso é importante incutir, já desde pequenino, na mente das crianças. Instruamos a mediunidade, aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos por meio da leitura construtiva e meditada. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade o culto da escola e, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Essa é a lição proposta por Emmanuel. Então vejam bem que ele vai tocar diretamente na importância, e aí pegando a nós espíritas, de estarmos buscando nos autoeducarmos diante da obra proposta pela espiritualidade superior, cuja instrumentalidade no plano físico, Allan Kardec, como uma veia principal, necessitou também de várias artérias para que a mensagem chegasse até nós. E a questão lida, 148, ela vai tocar justamente nisso, nesse ponto. A pergunta e a resposta são simples, mas a nota de Allan Kardec é algo maravilhoso. Então, Livro dos Espíritos, questão 148, está na segunda parte, ou o segundo livro, dentro do capítulo 2, cujo título é Encarnação dos Espíritos. E o subtítulo é Materialismo. Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Pergunta Allan Kardec. Vocês entenderam a pergunta? Acho que eu li um pouco rápido, não li? Porque quando a gente para estudar o Livro dos Espíritos,
A gente tem que estar muito atento à pergunta, tanto quanto à resposta. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. O que ele está se reportando à espiritualidade? Olha, nós chegamos em um estágio onde, entre aspas, a racionalidade tem nos convidado a aprofundar, a pesquisar, a observar, a refletir em tudo aquilo que a própria natureza nos oferece como exemplo, e dentro dos exemplos da própria natureza, extrairmos que o ser humano, por mais inteligente que seja, ele não tem capacidade nem condições para realizar, para edificar, para construir aquilo que a própria natureza diariamente nos demonstra. E ele está questionando justamente isso. Poxa, a inteligência não pode ter levado ao homem a entender a superioridade de uma força invisível, dá-se o nome que quiser. Nós entendemos Deus e, no entanto, vemos o quê? A negação, e por parte de muitos corações, de forma até absoluta, não é de lastimar? E aí ele continua. Deve-se daí concluir que são perigosos. Resposta da espiritualidade. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, fortes entre aspas, quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas, porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão presurosamente. Então, o que a espiritualidade está respondendo? Que é um erro crer que, através desses estudos, somos levados ao materialismo. É uma falsa interpretação, onde o orgulho que ainda predomina na intimidade do ser humano não permite que ele reconheça que há algo superior a ele. Nós, seres humanos, ainda, por incrível que pareça, somos assim. Então a espiritualidade, ela responde, mas a própria resposta ficou meio que vaga, vocês perceberam. Aí o que Kardec faz? Ele vai dar uma nota. E é em cima dessa nota que Emmanuel vai propor justamente a lição que ele nos dá, abrindo mais o leque diante da nota que o próprio Kardec nos colocou. Por uma nota de Allan Kardec, por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria
e esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas vem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos, estudar o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Pois que, nas questões anteriores, ele pergunta por que os fisiologistas, ao dissecar o cadáver, mantêm-se muitos incrédulos acerca da continuidade da vida. Porque ao dissecar o cadáver, eles não vão encontrar a alma, vão? Não vão. E é nisso que eles afirmam as observações. Aonde está a alma? Então veja bem, quando nós saímos do corpo físico, o corpo físico, ele torna-se um cadáver. Então, Emmanuel traz-nos lições acerca disso. Mas é difícil a gente associar isso ainda. Nós estamos trabalhando gradativamente para, de forma melhor, assimilarmos, pois que a doutrina materialista, ela está impregnada até mesmo em nossa própria intimidade. O nosso objetivo é eliminá-la. E não é tão simples quanto pareça. Por mais que já somos dotados de entendimento, de conhecimento, de informação acerca da vida espiritual. Ter o conhecimento é uma coisa, ter a informação é uma coisa. Agora, viver uma experiência onde nós necessitamos utilizar a razão, nós nos perdemos. Pois que ainda o nosso campo emocional, ele reage diante daquilo que já conquistamos em vidas anteriores. O que nos movimenta na atualidade é o que já conquistamos. Hoje, nós estamos procurando estabelecer uma base que possa superar aquilo que nós já conquistamos. Pois que o que já conquistamos, em grande parte, se vincula ao materialismo. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia, a aniquilação do pensamento. Então, dissecando o cadáver, você observando os órgãos internos, você abrindo a caixa craniana, retirando o cérebro, onde está o pensamento? Tudo acabado. Não é isso? Uai, então, diante de um fato constatado, eu não posso crer que há algo para além. Então, muitas pessoas nessa linha trabalharam e ainda trabalham. E Kardec está chamando a atenção justamente por causa disso. E aí ele diz: triste consequência.
se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. Então vejam bem que agora ele começa a trabalhar conosco um campo filosófico. Porque o Livro dos Espíritos, ele está trabalhando justamente a parte filosófica da doutrina, mas não da filosofia que o mundo terreno apresentou, conforme Emmanuel trouxe uma das filosofias existentes, o epicurismo. E são tantas outras, levadas na base de forma materialista para que o materialismo impere. Então a doutrina espírita está nos chamando a entender. Bom, se nós compreendêssemos que tudo terminaria aqui, conforme o fisiologista, ao dissecar o cadáver, observa, Kardec propõe então uma reflexão acerca. Olha isso aqui. Do bem e do mal. Pois que tanto o bem quanto o mal, ele nos toca diretamente, em diversas situações e níveis. E observando de uma forma ampla para a sociedade, para a humanidade, nós vamos extrair características tanto de um quanto de outro. O bem e o mal. E a questão é justamente essa, proposta por Kardec. Triste consequência. Se for a real o quê? Se a vida terminasse no túmulo. Porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Então vejam bem. Uai, se tudo vai acabar aqui, para que eu vou me preocupar em fazer o bem? Para que eu vou me preocupar com o próximo? Por que eu vou me dar o trabalho de levantar todos os dias, exercer uma atividade, retornar para o lar, ter as responsabilidades diante da família, da sociedade, para que, através da civilidade, nós possamos construir uma sociedade mais fraterna, mais solidária? Por que nós vamos fazer tudo isso se eu deixar o corpo físico? Tudo está acabado. Por que eu vou me dar o luxo quando uma doença chega e tratá-la, sabendo que, no final, o tratamento vai ser só paliativo? Então, ele está propondo justamente o quê? Que o ser humano comece a avaliar para além daquilo que está ali diante de si, que é o cadáver. Propondo o entendimento do bem e do mal, que é uma filosofia proposta muito antes de Jesus se encontrar entre nós no plano físico, onde já era dialogado tanto o bem quanto o mal. Em especial, pelos filósofos gregos. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias,
que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então, uma sociedade que não se permite a compreender que o bem e o mal são construções do próprio ser humano e que ele pode mudar a feição do mundo em que vive, utilizando apenas o bem e eliminando o mal, nós mudaríamos por completo o panorama da nossa humanidade. Mas a realidade demonstra-nos uma outra coisa. Nós estamos observando e vivendo isso. Observando e vivendo isso. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Então, o sentimento inato da ideia de algo superior à existência física está intacta em todo o espírito. Em todo o espírito. Independente da posição em que ele se encontre. Pois que o sentimento de Deus é inato a todos. Todo espírito é impulsionado a trabalhar suas potências, suas habilidades, para o crescer diante de Deus. O nada lhe infunde horror, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Então, essa filosofia do bem e do mal, ela implica direto na questão da vida futura. E aí, no desenvolvimento da nossa humanidade, das nossas civilizações, o ser humano foi convidado a questionar aquilo que está fora de si, não somente da sua inteligência, mas também do seu domínio, onde ele então começou a compreender que há uma força maior que ele não é capaz de dominar. A partir disso, foi sendo construído as bases que hoje nós compreendemos como sendo religião. Isso foi uma construção gradativa, onde nós vivenciamos diversas fases. No campo, onde o Livro dos Espíritos vai estudar conosco, lá na terceira parte, acerca da adoração. Lei de adoração. Então, nós tivemos inúmeras fases no campo da adoração. Como, por exemplo, nós tínhamos o culto à fitolatria. Sabe o que é isso? Culto aos vegetais. A zoantropia. Culto aos animais. Ao antropomorfismo. O culto do homem ao próprio ser humano. Foram fases. E aí, quando a gente abre o Evangelho de Jesus, nós já estamos bem adiantados no campo geral da humanidade, em termos
de ideias acerca da divindade. Quando, em João, dentro do capítulo 4, junto a um poço que era denominado de Jacó, que foi um dos patriarcas do povo israelita, os hebreus, uma mulher se aproxima para buscar água neste poço. E Jesus estava lá. Ele olha para a mulher e disse a ela: mulher, dê-me de beber. Ela olhou para ele, viu as suas vestes e de relance diz a ele: mas tu, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, para lhe dar de beber? Pois que havia um cisma entre os samaritanos e os judeus. Umas rixinhas, umas briguinhas. Ainda existe isso hoje, gente? Existe, não existe? Você vê. Jesus diz a ela: se tu soubesses quem lhe pede água, tu mesmo é que rogaria que dá-me, Senhor, de beber. Aí ela vê então que ele é um profeta. Ela tem essa amplitude no raciocínio. Aí ela faz um questionamento a ele e ele responde a ela. Aí ela fica... Oh. E aí então ela se atreve, veja bem, ela se atreve a fazer uma pergunta, que é: dizem os nossos pais que devemos adorar a Deus no Monte Garizim, mas vós, judeus, dizem que devemos adorar a Deus no Templo de Jerusalém. Onde de fato devemos adorá-lo? Agora, olha que coisa interessante. Ela diz a ele que dizem os nossos pais, pois que na região de Samaria haviam espalhadas nessa região 10 tribos de Israel, que já tinham o entendimento e o conhecimento e praticavam o culto ao Deus único, onde ela, mulher samaritana, era uma israelita, descendente de israelita. Mas na Samaria, pela miscigenação de povos própria da região, muitos dos israelitas que cultuavam o Deus único acabou se miscigenando e misturando com práticas religiosas que nós denominamos, do ponto de vista histórico, pagãs. Ou seja, são práticas a cultos a deuses, a divindades, o politeísmo. E era por isso que os judeus não vinham com bons olhos os samaritanos. Então eles incluíam todos, inclusive os israelitas, que traziam a prática do Deus único, onde ela era uma descendente de uma dessas tribos. E é por isso que ela faz a pergunta a Jesus. Nossos pais ensinam a adorar a Deus no Monte Garizim. Vocês, judeus, em Jerusalém, pois que houve uma cisma das 12 tribos, onde 2 se separaram, vindo para o sul, e 2 ficaram, e as 10 ficaram mais à região do norte. Nesse período, Israel passou a ter 2 reis, o rei do reino do norte e o rei do reino do sul. Isso depois de Salomão. Então nós estamos nessa época, após Salomão. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois Davi, depois Salomão.
E após isso, houve uma divisão, uma ruptura. Sabe por quê? Brigas, rixas, discussões bobas sobre poder, sobre bens materiais, sobre aquilo que nos impressiona os 5 sentidos. Jesus responde à mulher: mulher, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade. Ponto. Já se passaram quase 2000 anos desse diálogo e nós ainda estamos tentando compreender e entender Deus, suas leis, e como estarmos nos conectando a Ele. Então vejam bem, que parece simples, mas não é. A realidade é bem diferente. E é por isso que Emmanuel encerra a lição dizendo para nós: se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. O exemplo arrasta sempre. E Jesus nos deixou uma lição para que nós saibamos observar o que é o bem e o que é o mal. Quando ele propõe, pela árvore reconhece seus frutos. Um fruto bom não pode vir de uma árvore má, tanto quanto uma árvore má não pode produzir bons frutos. É simples. Então, nós precisamos começar a observar, para trazer para dentro de nós o ensinamento proposto pela espiritualidade. E aí eles continuam. Ao soar o momento supremo. Que momento supremo é esse? Vou colocar aqui no quadro. Momento supremo. Ninguém vai ter medo desse momento supremo. Vai ser tranquilo para todos nós. Desencarnação. Quando soar o momento da nossa passagem do plano físico para o plano espiritual, vai soar esse momento para todos nós, sabemos disso. Como já soou várias vezes, também sabemos disso. Poucos são os que não inquirem do que vai ser deles. São raros os que durante o plano físico conseguem meditar, raciocinar nessa continuidade da vida. Sabem que ela continua, mas não conseguem assimilar de que forma irá continuar. Porque a ideia de deixar a vida, e aí ele traz a vida para uma conceituação humana, porque nós pensamos que vida pertence ao corpo físico. Então nós invertemos os valores. Porque a ideia de deixar a vida para sempre, algo oferece de pungente. E essa é uma realidade. Então veja bem. Quando eu deixar este corpo, acabou. Delano. Eu, espírito, estarei com as conquistas que eu adquiri nessa atual existência, somado à minha existência passada. Mas a minha personalidade, Delano, acabou. Isso não é tão simples, não. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos imaginar que eu desencarne e tenho bens e bens e bens a morrer de vista. Graças a Deus que eu não tenho nenhum bem. Se eu tivesse, estava lascado. Mas vamos imaginar que eu tivesse muitos bens, propriedades,
joias, carros, conta bancária. Aí eu saio do corpo. Isso não me pertence mais. Tudo aquilo que estava em meu nome, naquilo que dizem, né, no CPF, já não existe mais. Por quê? A personalidade de Elana acabou. Não existe mais no plano físico. Então, tudo que é matéria e que eu construí em termos de bens materiais, não me pertence mais. Aí vamos imaginar que eu tivesse 5 filhos. E a espiritualidade foi tão bonzinha comigo que só me deu uma filha. Graças a Deus, porque eu não estava no script, eu não sei, né? Pode ser que venham. Mas eu tenho outros filhos do coração. Como as crianças aqui da creche mesmo, são filhos dos nossos corações. Nós nos afeiçoamos, nós nos apegamos a eles. E quando um deixa o plano físico, diante da necessidade de retornar para o seu desenvolvimento e crescimento, a gente fica até meio assim, poxa, fulano foi. A gente ainda tem aquela sensação. Mas é necessário entender que se ele foi, a etapa fechou. E aí eu lá no plano espiritual sou atraído para o campo familiar porque os meus 5 filhos estão digladiando-se um contra os outros por causa de herança. E até se deixar, matam uns aos outros por causa da herança. E aí eu, como pai, vou tentar interferir. E se eu não tiver um equilíbrio suficiente, acabou. Eu entro num campo de perturbação e, em vez de auxiliar, eu me prejudico, prejudicando a todos os envolvidos e me perco. Pois que o apego às questões materiais levam-nos a um desequilíbrio. E acontece isso demais. E aí o espírito lá do outro lado, mas as minhas terras, a minha propriedade, não sei o quê, você não tem mais nada. Acabou. Mas a minha esposa, acabou, sua esposa, seu esposo, seu filho. São personalidades que ficaram. O vínculo do amor continua. E se faz necessário o quê? Auxiliar para que eles se desenvolvam e cresçam em termos espirituais e morais. Pois que agora estamos diante de uma realidade. Então vejam bem, que a doutrina materialista, o materialismo, ela nos impulsiona a criarmos ilusões. E nós vamos nos iludindo. Quando a desencarnação chega, fato, desilusão. Quem colhe desilusão, semeou ilusão. Isso é fato. Isso é lógico. E muitos corações hoje, no plano espiritual, estão tendo dificuldades no campo familiar e presos ao campo familiar devido a questões de natureza materiais, que já não nos pertencem mais. Mas entender isso é difícil, porque o orgulho não nos permite ceder. Nós não cedemos facilmente. E o Kardec está nos chamando a atenção. Então a desencarnação chegou, vai chegar. Raros são os que trabalham na ideia da continuidade e de que forma será essa continuidade.
Então vejam bem, o Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim nada, nada, mais senão vácuo? Tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco. Isso é uma realidade. Apresentada pelo nosso irmão André Luiz, na obra Nosso Lar, quando ele volta ao plano físico para rever os seus familiares. E ele ficou insistindo com a espiritualidade um bom tempo. E a espiritualidade, calma, calma. Então, gente, quando vocês fizerem um pedido a um espírito e ele disser, calma, não é o momento, aceite a sugestão do espírito. Porque ele sabe que muitas coisas que nós queremos pode ser prematuro. Passou um ano. Clarence chega para ele, amanhã nós vamos descer para a crosta, você quer ir? Para onde? Para a crosta. Ele está na cidade do Nosso Lar. Crosta é o plano físico da Terra. Amanhã, sim, amanhã. Se prepare que nós vamos. Ele pegou ele de surpresa. Visitar sua família. Você não quer rever? Ele veio todo feliz, tadinho. Chegou na porta da casa. Até colocou a mão na maçaneta, coitado. Mas o cara disse, não pode entrar, precisa colocar a mão na maçaneta. Passou, desencarnado. Já via Nosso Lar, então já tinha condições de passar pelo portão principal, andando pelos jardins, observando os jardins. Entrou na casa. Chegou na sala, começou a ver o ambiente, tudo mudado. Todos os móveis mudados. Os retratos que tinham, todos mudados. Ele ficou ali observando. De repente vem a casa. Estamos mais ou menos no ano de 1939. Uma casa de 2 andares, na cidade do Rio de Janeiro. Ele vê a mulher descendo a escada. Zélia é o nome da esposa. Que ele achava que era a esposa dele ainda. Mas não era, já tinha desencarnado. Descendo com outra pessoa, que ele reconheceu ser um médico. E escutou. Olha, vai ser muito difícil a recuperação do Ernesto. Ernesto? Quem que é Ernesto? Pois que vem avançando, tuberculose, num grau. E o médico falou com ela, ela disse assim, doutor, pelo amor de Deus, ajude meu marido. Marido? Não suportarei uma segunda viuvez. Aí ele senta, literalmente no sofá. Zélia? Viuvez, segunda viuvez? E aí ele sobe. Quando ele sobe, abre o quarto, tudo mudado, até a cama, vê um homem deitado. E ele deitado na minha cama, já não era a cama dele, mas ele pensa que era a cama dele. Vem à mente. E vê ao lado dele 3 entidades. As entidades não conseguem ainda visualizá-lo. Ele dá um passo para trás. E desce. Não fica no quarto. Desce.
Quando ele está descendo, chega os filhos, não reconhece-os, pois que ele ficou 8 anos na região umbralina, mais 1 ano, 9 anos. Quando ele desencarnou, um dos filhos tinha 10, o outro 8, o outro tinha 6. Jovens. Inclusive a mais velha é casada com o menino no colo. São meus filhos. Então um susto. Uma pergunta. Mamãe, e como está Ernesto? Ah, minha filha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a outra, mamãe, vamos confiar em Deus? Vamos pedir a Deus? Aí a outra filha, ah, mãe, desde que fulana começou com esses negócios de espiritismo, está lá no livro. Com essas bobajadas de espiritismo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela, a menina, disse, não, mãe, é porque hoje eu acordei com uma sensação tão gostosa. Eu pensei em papai. Ele estava vindo de lá. A sua mente começou a irradiar para com a família. Ela que estava sensível, ela captou, através do campo mental, que o pai poderia estar vindo. Ela não entendia, ela não compreendia, mas ela começou a pensar no pai. A mãe disse para a filha, não admito que você fale no nome de seu pai nessa casa. Seu pai está morto. O André Luiz ali, vivo, olhando para ela, olhando para a outra, morto. Aí ele se deu conta. Já estava desencarnado 1 ano trabalhando em nosso lar. Ele mesmo disse que um raio, se caísse nele naquele momento, não surtiria tanto efeito como surtiu. É uma realidade que a obra está nos apresentando, para que a gente leia e começamos a refletir. É o que Kardec está trazendo para nós. Então vejam bem a filha falando, e a mãe dizendo, seu pai está morto. Acabou. Não existe mais. E ele ali. E aí depois a história vai se desenvolver. Só que este capítulo é o último do livro. É o último. Então vejam bem que a filha de André Luiz, uma delas, materialista. E aí ele escuta ainda a respeito do rapaz. Cadê o rapaz? Jovem. E uma das irmãs diz, ih, fulano está aí naquela, junto com a juventude, com os amigos. Então vejam bem. Aí eu te digo, André Luiz ficou com a consciência tranquila depois de visualizar a família e ver onde cada um ali presente estabeleceu um muro de uns para com os outros. Um muro. Nós edificamos muro, barreiras nas nossas relações. E depois queremos promover paz, fraternidade, solidariedade. Então, o materialismo, ele está tão impregnado dentro de nós que a gente não consegue desassociá-lo tão facilmente da nossa intimidade. E o convite da espiritualidade é: vamos aprender a raciocinar. Somos espíritos, estamos na carne, e a carne é importante, é necessária, pois é por intermédio dela que nós estamos promovendo o nosso desenvolvimento. Precisamos dela e temos que saber utilizá-la a nosso favor. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição importantíssima, trazida pela espiritualidade, dentro do capítulo 17, intitulada O Homem no Mundo, que o ser humano deve viver no mundo de acordo com o que o mundo lhe oferece, mas que ele precisa
não passar dos seus limites. Utilizar, usufruir, não abusar. E esse é o problema nosso. A gente abusa. Mas eu sinto lhes informar que eu não cheguei nem na metade da nota de Allan Kardec. E o tempo acabou. Que coisa, hein? Que coisa! Mas apenas para fechar, ele vai dizer: nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. É ele refletindo para nós, para que nós possamos refletir. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial, de gelado. A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Então, ele coloca, é erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo, materialismo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém agora também pelos fatos. Então nós estamos sendo convidados pela espiritualidade a fazermos uma reflexão profunda da nossa atual existência, das pessoas com quem convive conosco. E vou dizer, a pessoa com quem você está convivendo, nunca mais, diante da imortalidade, você conviverá com ela de novo. Porque a personalidade fica. Mas o espírito vai se desenvolvendo. Então isso quer dizer que, se eu tenho a minha filha, e eu tenho uma relação com ela, essa relação é única, é dessa existência. E devemos trabalhar o máximo que nós pudermos para nos abraçarmos, sentirmos um ao outro com amor, com reciprocidade, com respeito, para continuarmos avançando, se possível juntos, pela imortalidade. Mas a existência delano, personalidade, e a existência dela, diante da sobriedade, é a única, não terá outra. Assim como as existências que nós já tivemos foram únicas, não teremos outras. Daí sabermos a importância de darmos às questões que para muitos parecem pequenas, mas não são. Então vamos refletir sobre isso, pois que chegará e cada um vai receber o mal ou o bem conforme o próprio plantio. Não permitamos que o materialismo continue ditando as regras da nossa existência. Não permitamos isso. Combatamos, pois que o materialismo é uma das chagas da humanidade. E o objetivo da doutrina espírita é combatê-lo. Então nós vamos fechar agradecendo a Jesus e rogando a espiritualidade que possa nos abençoar cada vez mais. Ficou alguma dúvida, gente? Se não ficou,
Delan, Sim. eu queria só fazer um comentário, que aproximadamente 1 ano atrás, você trouxe uma palestra parecida com essa, e ficou na minha memória porque era um momento difícil da minha vida, onde eu achei que um familiar ia desencarnar, e no entanto passou um período e foi outro. E aí você estava falando, você trouxe uma referência do Evangelho na seguinte passagem. E aí pensando na questão de André Luiz, né, quando ele chega, ele retorna, você usa um versículo que é tipo assim, o que será ligado na terra será ligado no céu, e o que será desligado na terra terá sido também desligado no céu. Então, assim, às vezes tem coisas, igual pensando na questão da materialidade, isso vai ficar aqui. Mas aí eu posso pensar também, até usando a questão da literatura, né, dessa subjetividade, que às vezes a gente fica pensando até na própria ciência, que às vezes não há lugar, né, para a subjetividade, para os sentimentos e por aí vai. Para fechar esse raciocínio que você trouxe aí, é que a gente vai levar dessa vida a vida que a gente leva aqui. Perfeito. Então, se a gente, né, imagina, poxa, com o que eu estou pagando o mal? Será que é por mal ou eu estou me silenciando diante dele? Então, acho que é mais nesse sentido. Então, é muito importante isso aí que você traz. Eu faço uma reflexão, né, com a minha própria vida e me ajudou muito no momento que eu estava atravessando. Tá vendo, gente? Depois um ano, não estou sabendo disso. A responsabilidade é muito grande. A gente precisa. Como é que você chama? Gleiciar. A gente precisa ter esse carinho de, ao ouvir, mesmo que seja completamente distorcido, você extrai verdadeiras lições. Porque o equívoco também nos ensina a não cometer o equívoco. Não é verdade? Então, que a gente possa crescer com isso. Então, nós vamos fazer a nossa prece final. E nessa prece final, nós vamos rogar a Jesus que continue, através do seu imenso amor e de sua misericórdia infinita, envolver a cada um de nós, continuar envolvendo a humanidade, para que nós saibamos despertar nossas consciências para a realidade maior, e que Ele foi o maior exemplo. O convite vem sendo dado já há um bom tempo. E hoje, Senhor, não podemos mais recusar, e sim tomarmos a coragem de nos assumirmos diante da atual existência com sinceridade e honestidade, conosco mesmos, para não nos ferirmos mais e nem nos sentirmos em vazio diante da vida. Pois como vós nos dissestes, abrindo aspas para a sua palavra, eu sou o pão da vida. E aquele que desse pão se alimentar, jamais terá fome. Fechando as aspas, Senhor, que nós saibamos nos alimentarmos do pão que nos ofereces diariamente e através da prece, neste alimento às nossas almas, somos gratos pelo muito que temos recebido. E a única coisa que vos pedimos é que nos dê força para continuarmos buscando agora o bem e nos esforçarmos para não permitir que o mal exerça em nós
como outrora. Assim sendo, diante de Ti e da espiritualidade desta casa, vos rogamos, sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim o seja.